Tenho o desejo, irmãos, falar sobre o tema de batismo. É tema difícil compreender, é tema de muita confusão no cristianismo atual e espero que o que nós vamos a falar seja para aclarar uns pontos para compreender o verdadeiro sentido do batismo de água. Existem diferentes batismos na palavra de Deus. Batismo a Moisés. João Batista também bautizou a arrependimento. Cristo também com seus discípulos. Mas o batismo cristão é distinto dessas coisas. Foi instituído depois que Cristo ressuscitou dos mortos e antes que Ele ascendeu aos céus. E este é o verdadeiro ponto de conexão que batismo tem. Porque batismo de água cristã não terá nenhuma significação nos céus. É para o tempo que estamos nesta terra. O testemunho de identificação com a morte de Cristo. Para começar, leemos em São Mateus, capítulo 28. E nosso irmão Mateus nos vai ajudar na leitura, porque meu português falta muito. E então, ele vai ler para nós Mateus 28, deste versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Cristo Jesus pudesse falar essas palavras com poder para identificar aos discípulos abertamente pelo bautismo com Ele nessa terra. E esse bautismo é feito no nome da Trindade, as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas de Deus. Este foi uma revelação nova, que é característica do cristianismo, que não foi conhecido no Velho Testamento. O cristianismo é a única religião no mundo que conhece a Deus nessa forma: Pai, Filho, Espírito Santo. Então, Cristo instituiu batismo como identificação a conhecimento dessas três pessoas. É um privilégio de conhecer a Deus nessa maneira. E batismo cristão sempre deve ser feito nessa maneira, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Existem muitas diferentes maneiras e vamos a estudar um pouquinho só sobre isso. Mas eu quero contar
primero, antes de leer más escrituras, porque queremos notar un lugar onde, a posição onde introduzimos uma pessoa ao bautizar a essa pessoa. Onde está essa pessoa? Que cambio faz o batismo da pessoa? Mudança? Uma história que me ajudou a compreender isso. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial em Europa. Durante o tempo quando a Alemanha estava perseguindo, tinha dominado vários países na Europa, incluindo Polônia. Entre essa população lá na Europa, houve muitos judeus. E como vocês sabem, foram perseguidos pela polícia militar, sequestrados, levados a campos de concentração. Muito infamoso é essa história. O mundo inteiro não deu conta, não estava percebendo bem o que estava acontecendo, porque o desejo de Hitler e outros em seu governo foi acabar com esta raça dos judeus. Houve pleito contra eles. Durante esse tempo aconteceu uma história impressionante de uma mãe de família que teve filhos, vários filhos. Esses pais viram que a rede estava encerrando a eles e não iam poder escapar à morte, porque foram conhecidos como judeus. Incluso tiveram que poner em sua camisa essa estrela de 6 pontos que identifica um judeu. Difícil foi. Como se pode salvar sua família sendo identificado como uma raça perseguida assim? Uma mulher pensou bem. Escolheu entre vários filhos que teve, escolheu um filho que menos parecia como judeu. E levou esse filho, que teve só 9 anos de idade, frente a um orfanato em Polônia, lá. Falou ao filho: filho, hoje você é homem. Hoje você vai viver sozinho. Você vai entrar dentro desse orfanato. Esse vai ser seu lugar para viver. Então ela despediu de seu filho. O filho viu a sua mãe caminhando e nunca viu mais a sua mãe na vida. Ele entrou dentro desse orfanato e lá foi recebido como uma pessoa que não teve pais. E foi protegido um tempo durante a guerra. Depois ele teve que fugir de lá e uma história muito larga. Enfim, Deus salvou a vida deste filho. Deste jeito. Porque ele desconectou com sua identificação anterior de ser um judeu para identificar publicamente na vida como outra classe de pessoa.
Irmãos, este é exatamente o que o batismo faz para nós. O batismo é maneira de desconectar-nos com nossa condição anterior para identificar com nova pessoa. Em nosso caso é com Cristo Jesus. Para os judeus, nos primeiros anos depois da crucifixão de Cristo Jesus, era necessário publicamente que eles desligam com essa nação culpável de haver condenado a Cristo Jesus à morte, porque o juízo ia decair sobre essa nação. E o batismo foi a maneira que Deus deu para eles identificar-se em outra posição. Nesse caso, identificar-se com a mesma pessoa que foi rejeitada por os judeus. E vamos ler algumas escrituras comprovar isso. Muitos não compreendem esse significado do batismo. Muitas vezes é identificado com a salvação da alma. E há muitas diferentes doutrinas sobre isso. Existem diferentes maneiras de salvação na Bíblia. Essa salvação que esse jovem passou, que entrou no orfanato, não foi salvação diante da presença de Deus enquanto a seu pecado diante de Deus Santo. Essa foi uma salvação nesta vida presente do mundo. E este é o sentido que o batismo tem sua salvação para nós. Porque a Bíblia diz que a batismo nos salva. E vamos anotar isso. Mas temos que compreender que classe de salvação é. Não é salvação para quitar a imundícia do pecado diante de Deus. Só a morte de Cristo pode salvar e limpar os pecados diante de Deus. Pero também existe uma posição de identificação nesta vida. Você, amigo que está aqui, está identificado na vida com uma vida borracha, que pega a mulher, que vive perdido na rua. É necessário limpar-se dessa classe de posição. Assim que para todos nós, batismo tem verdadeiro sentido na vida. Devemos batizar uma pessoa que chega a conhecer a Cristo Jesus como Salvador. E não só diante de Deus precisa o perdão, mas também precisa perdão aqui diante dos amigos que ofendeu por sua maneira de viver. Batismo é maneira de cambiar sua posição aqui, neste mundo. Agora, o nome de que se põe, mudar a posição. O nome, vamos a falar de pelo menos 3 pontos do batismo. Privilégio de ser identificado com outro nome. Vamos a falar da forma que o batismo nos salva. Vamos a falar junto também como batismo é estender o perdão. Casi igual como salvação. E pelo menos essas 3 maneiras, alguns versículos. Voltamos ao Velho Testamento agora, Números capítulo 6, para ver um exemplo
de identificar-se com nome. Em Números, capítulo 6, versículos 22 ao 27, Mateus vai ler para nós. 6, 22 de Números. Números 6, 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Nesse sentido, Israel foi identificado com o nome de Jeová e fez distinção deles com todas as demais nações. Agora conhecemos a Deus com outro nome: Pai, Filho ou Espírito Santo. Para Israel, o nome de Jeová foi identificado com eles. E, nesse sentido, foram bautizados a Moisés e o nome de Jeová foi colocado sobre eles. E foi maneira de bênção. Identificar-se com Deus ou com Cristo, para nós, é um privilégio igual assim. Batismo não é só uma responsabilidade do crente. Muitas vezes se prega assim, que a responsabilidade de bautizar-se. É certo, mas não é só responsabilidade, é privilégio. Identificar a pessoa publicamente com a bênção que vem de Deus a nós. Então, outro versículo que ensina isso no Novo Testamento, em Gálatas 3, leemos Gálatas 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui usa a palavra revestido, revestios. Revestistes de Cristo. Outra palavra é o vestido de cristão. Nós compreendemos isto bem na rua, quando caminhamos na rua e vemos uma pessoa vestida de polícia. Pelo veste, conhece que é polícia. Não é verdade? Pero veste sozinho não pode fazer uma pessoa polícia. Eu posso pôr veste de polícia, mas não sou polícia. Não tenho essa autoridade. Mas é necessário a veste. Então temos duas coisas aqui neste versículo distintas. Primeiro é: sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só por fé em Cristo Jesus uma pessoa pode ser cristã. Convertido. Perdão de pecados só vem seu sentido diante de Deus em arrepender e crer em Cristo Jesus. Sois filhos de Deus, nascido da família de Deus. É uma coisa interior, mas ninguém de nós podemos tirar nossa fé, pôr em público para testemunho de que cremos em Cristo Jesus.
igual como policía. Policía tem que ser policía por assistir estudos, receber autoridade do governador ou quem seja, e dar seu sello ou aprovação. Nos Estados Unidos usam uma estrela aqui marcando que é polícia. Tem papéis para demonstrar que é polícia. Então, é necessário as duas coisas. A fé em Cristo Jesus. Pero Cristo não quer só que secretamente e por fé nele andamos nesse mundo sem nenhum testemunho de que posição estamos diante os demais. Estamos a favor de Cristo ou estamos em contra de Cristo? Batismo é a maneira de vestir-se de Cristo, publicamente. Vestes de Cristo. É triste que hoje em dia existe muita pessoa que leva a veste, mas não é verdadeiro crente. Eu não sei que porcentagem, mas eu imagino que mais de 50% do mundo professante cristã que é batizada não é verdadeiro crente. Deus sabe. Só por isso não vamos a tirar a prática de batizar. Batismo é praticado de uma forma não conforme a palavra de Deus muito. Mas isso não indica que é inválido para nós praticar batismo. Devemos identificar as pessoas nessa vida. E há uma maneira que nos salva isso. Praticamente nessa vida presente. Por essa razão, não era necessário que o ladrão que morreu na cruz seja batizado. Já estava colocado com Cristo ao lado, identificado publicamente. Tirar da cruz e batizar a ele para que tenha uma entrada nos céus não tem nenhum sentido. Cristo falou que hoje estará comigo no paraíso. E ele está lá com Cristo, morreu com fé, era filho de Deus, por fé nele. Ele ia de partir com Cristo, primeiro convertido nos céus. Era um ladrão. Milagre de Deus. Mas batismo é um privilégio de identificar-se, vestir-se de Cristo. Outro pensamento em Romanos 6, de batismo. Romanos capítulo 6, a forma que nos identificamos com a morte de Cristo. Em Romanos capítulo 6, os versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida. Batismo identifica a pessoa aqui, não para que tenha vida, sino para que seja morto. Identificado com a morte de Cristo Jesus. Batismo não é demonstração de vida. Batismo é demonstração de morte. O fim do ser humano carnalmente diante de Deus. Esse é
uma boa maneira de aplicar-se submissão e obediência a Deus, rejeitando os desejos da carne na vida, quando sabemos que fomos mortos com Cristo na cruz e nossos pecados foram levados lá. E Cristo morreu por nossos pecados e por nós também. E temos o direito de dizer a Satanás quando nos tenta, eu sou morto a essas coisas. Alguns creem que, por batizar-se, eles mesmos estão colocando seus pecados aos pés de Cristo. Não, não é assim. Ninguém de nós estivemos lá quando Cristo carregou nossos pecados. Deus colocou sobre ele nosso pecado. Nós só confessamos que somos pecadores. E que o eu carnal já não tem direito de falar e expressar seus desejos mais na vida, sino obedecemos outro mestre, outro Senhor, Cristo Jesus. Então, batismo é identificação com Cristo em sua morte. Sabemos que depois ele ressuscitou com novidade de vida. Cristo ressuscitou com vida eterna. Entrou nos céus, assim como homem. E nós conhecemos a Ele. Pela fé, recebemos de essa vida eterna, que nunca morrerá. Então, este é o novo homem, criado segundo Deus. O batismo é um ato que outro faz a nós. Ninguém pode batizar a si mesmo. Impossível. Outra pessoa sempre o faz. Outra coisa. Na Bíblia nunca fala que o mandamento ser batizada. O mandamento sempre é dirigido à pessoa que prega o Evangelho, onde leemos em São Mateus. E doutrinar, pregar o Evangelho, batizando no nome, etc. Isto é a responsabilidade de outra pessoa. É necessário que outra pessoa nos identifica com a morte de Cristo pelo batismo, para que sejamos identificados com a morte de Cristo. Então, este é importante compreender. É um privilégio ser identificado com Cristo. E fala da palavra sepultado também aqui em Colossenses, também fala outros versículos. Não vamos ler muita escritura. Note no versículo 6 de Romanos 6, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Sempre lembro do caso de uma pessoa que foi batizada, que vivia uma vida muito perdida, muito vício. E depois do batismo, quando foi mergulhado na água,
voltou para pôr seu vestido de novo. Então, ao lado, teve seus vícios, seus cigarrilhos e suas outras coisas da vida do pecado. Ele deixou abandonado esses cigarrilhos e todas essas coisas da vida passada e caminhou deixando a esses cigarros. Outros vícios, não vou falar hoje, podemos falar drogas também, outras coisas. O Senhor falou, deixou suas coisas lá. Ele não falou que não. Esse pertencem ao homem que foi sepultado lá com Cristo Jesus. Ele compreendeu a significação de poder caminhar em novidade de vida. É a vida em Cristo que nos dá poder rejeitar o pecado e os vícios do pecado. E então, o batismo é demonstração bom para nós, nisto. E no versículo 12, fala outra coisa mais além. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A verdade é que quando estivemos em pecado, o pecado dominava a gente. E não tivemos liberdade de caminhar bem, deixar o pecado. Eu visito a cárcel todas as semanas. E a vezes vou aos jovens também, onde tem menores de idade, que foram capturados por delitos, maiormente por drogas e coisas assim. 13, 14, 15 anos de idade. É triste ver pessoas tão jovens que foram levados por seus desejos carnais a cometer pecado, até o ponto que estão escravos nessas coisas e não têm poder escapar. Procuram a maneira de desligar-se dessas coisas e não sabem como fazer. Só o poder de Cristo pode dar liberdade de Satanás e o pecado dessas coisas. Mas quando já estamos identificados com Cristo, temos esse testemunho que somos cristãos. Então, batismo nos identifica com a morte, não com a vida. Entende? Entende que a ressurreição de Cristo Jesus também pelo batismo, porque quando batizamos, e sempre é bom praticar o batismo por imersão, porque esse dá boa expressão da morte. É mergulhado dentro da água. Água é figura, nesse caso, da morte. O homem não pode viver dentro da água, morre. Então, é bom testemunho de identificação, não de sua própria morte, sino identificação com a morte de Cristo. Cristo morreu e nós identificamos com Ele nessa morte. Então, depois de colocar debaixo a água,
también levanta, igual como Cristo resucitó de los muertos para vivir para Dios. Novidade de vida. Nova vida para Cristo, para nós, novidade de vida. Outra coisa, passamos a Atos capítulo 2. Em que sentido o batismo nos salva? Atos, livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 ao 41. 36 ao 41, por favor. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Obrigado. Nesse trecho temos essas duas expressões, perdão de pecados e salvai-vos dessa geração perversa. Esses dois pensamentos vão junto. Perdão de pecado num sentido e salvação por identificar-se com outra posição nesta vida é salvação. E este é o que aconteceu. Pedro está pregando o evangelho no dia de Pentecostes aos mesmos judeus que tinham crucificado a Cristo Jesus. E então ele está pregando o evangelho para eles. E chega ao coração deles. Eles se sentem culpáveis de haver rejeitado ao Cristo Jesus. Então, ele fala, a maneira de salvar-se é identificar pelo bautismo com Cristo Jesus. Posicionalmente, naquele tempo, o juízo de Deus ia decair sobre essa nação por esse crime de haver crucificado ao único justo, Cristo Jesus. Eles sentiam em perigo desse juízo de Deus. Pedro está pregando. Nós muito aplicamos isto à salvação eterna diante de Deus. E este é certo também. Existe mais que uma classe de salvação. Existe na Bíblia a salvação eterna diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, por sua morte. Esse perdão diante de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Perdão eterno, salvação eterna, vida eterna. Pero Pedro não está falando só de isso. Aqui ele está falando de sua condição atual nesta vida aqui no mundo. Igual como o exemplo que falamos do jovem durante a guerra, que estava em perigo de um juízo ou um castigo que ia decair sobre essa raça perseguida em Europa naquele tempo. E esse jovem se salvou por entrar neste orfanato.
identificou em outra posição. Não sei se esse orfanato era cristão ou não. Eu acho que deve ser, porque fez uma boa obra a esse pobre gente naquele tempo. Mas, de todo jeito, é bom exemplo da mesma coisa aqui. Salvai-vos de essa perversa geração. O que aconteceu no ano 50, mais ou menos 37 anos depois, Deus destruiu a cidade completa de Jerusalém e o templo e tudo lá. E sabe o que? Nenhum cristão estava lá. Pelo menos não sabemos, porque eles foram perseguidos e tiveram que fugir antes disso de Jerusalém. O momento que eles se batizaram com Cristo, foram perseguidos pelos outros judeus, até que tiveram que ir embora. E nessa forma, se salvaram nesta vida. O batismo salvou a eles deste juízo que caiu. Essa é a verdadeira maneira que batismo aplica a nós hoje em dia. Agora, nós não somos culpáveis como os judeus foram culpados de crime de crucificar a Cristo. Eu falo personalmente, nós estivemos lá. Por nossos hechos ou pecados, sim, estivemos lá representados por eles. Pero nós, cada um de nós, estamos identificados em nosso pecado, em condição atual na vida, antes de conhecer a Cristo. Estamos identificados com uma perversa geração também. E é necessário identificar-se com Cristo. Não só é bom crer de coração em Cristo Jesus para ser filho de Deus. Este é o primeiro passo, sim. Mas também é necessário, na vida prática diária, vestir-se de Cristo. E esse nos salva, nesse sentido. A salvação eterna é coisa mais também, uma benção. Mas não estamos falando tanto disso. Estamos falando da salvação no sentido que o batismo nos salva. Outro versículo para demonstrar isso. E aí, não temos tempo para ver muito, mas nota em 1 de Pedro 3, versículos 18 a 21. 1 de Pedro, capítulo 3, 18 a 21. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. É boa coisa ter boa consciência diante de Deus enquanto a sua passada maneira de viver. Identificar-se com Cristo pelo batismo e não sentir nenhuma culpabilidade da vida anterior ou de algum juízo que pode cair aqui nesta vida por tal maneira de viver a vida. Aqui fala da forma que batismo salva. Igual como o exemplo de Noé. Noé pregou o Evangelho. Creemos que pregou por 120 anos.
¿Cuántos convertidos? Só a familia. Deus estava falando através de Noé a eles. Cristo falou isso mais que 2000 anos depois. Esses espíritos de homens que viviam no tempo de Noé já estavam no juízo, condenados. E testemunho de Noé é mencionado como testemunho contra eles. Deus não quer a condenação, o juízo de ninguém. Mas Ele deu uma maneira de escapar o juízo que ia de cair sobre esse. Não era nação, era uma só raça. Bom, se houve. Não, era só uma raça de homens. Deus condenou todo o mundo com um juízo presente na vida pelo dilúvio. Esse foi um exemplo do governo de Deus que caiu sobre os pecadores. A maneira de escapar isso foi entrar dentro da arca que Noé construiu. E ele salvou a sua família através disso. Este é um exemplo da forma que o batismo nos salva. Das coisas presentes nessa vida. Não é só pelo batismo. Eu lembro que quando meus filhos foram ao colégio, eu falei a eles, sabe, primeiro dia quando vai ao colégio e vai ao seu dormitório lá para encontrar seu amigo ou amiga que seja lá, põe sua Bíblia lá frente em público no primeiro dia. Um testemunho que você é cristã. Dá testemunho que está identificado com Cristo. Vai salvar a voz de muito problema depois. O meu irmão falou de haver conhecido um cristão que não fez público sua profissão de fé. E ninguém sabia que era crente. Porque vivia igual como os mundanos. Esse não serve para nós. Outro versículo mais para terminar em Marcos capítulo 16. Marcos 16, 14. Por favor, Mateus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Sigue hasta 16, perdão. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Esse versículo é entendido mal muitas vezes. Nota a ordem. Quem crer e for bautizado será salvo. Que vem primeiro? Batismo ou salvação? Primeiro, batismo, depois, salvação. Muitas vezes esse versículo é lido com esse sentido. Quem crer e é salvo deve ser bautizado. Mas não é assim. A salvação da que está falando esse versículo é a salvação do que estamos falando, ao sentido que batismo também
salva das coisas presentes nessa vida. Sabemos que é verdade que quem quer crer também é salvo diante de Deus eternamente. Essa é outra verdade. Mas esse versículo não fala só desse sentido da salvação. Batismo, fé e batismo nos salva presentemente nesta vida. Esse é o mundo cristão, batizado, no que estamos vivendo. A coisa é difícil compreender porque todo mundo se batiza já. Em realidade, esse é igual como estamos em nosso estudo do reino dos céus, que é o tema um pouco diferente, mas vai junto com o que estamos falando. Profissão do cristianismo e também ao reino dos céus. Batismo não é exatamente ao reino dos céus, mas é coisa muito parecida à casa de Deus. Dentro da casa de Deus entramos pelo batismo, publicamente. Toda a profissão batizada em Cristo é parte dessa profissão de fé em Cristo. E são responsáveis todas as pessoas. E é um privilégio. Muita bênção chega a esse país de Brasil pela identificação, mesmo dos incrédulos que não creem, existe certo benefício presente na vida. Viver numa nação cristã. Pior será viver em nação muçulmana ou de outra religião. É uma bênção a todo mundo. Ter o nome de Cristo colocado sobre as pessoas pelo batismo. O difícil, triste é que muitos deles esqueceram a parte mais principal. Isto é, crer em Cristo Jesus. Então, precisa as duas coisas. Fé em Cristo e o batismo é identificar-se nesse sentido na vida. Vamos dar graças.